Gente, boa noite. Deixa eu tirar o outro microfone maluco, cheio de microfone aqui, aí eu fico me ouvindo e aí tudo mais. Vou chamar o Fábio. O Fábio é constelador familiar, psicólogo, constelador familiar, e vai fazer uma live super legal pra gente aqui. E aí eu quero que vocês façam bastante perguntas. Quero que vocês também, se fizer sentido pra vocês qualquer coisa que for falada aqui na live, vocês compartilhem essa live, já vão curtindo, tá? E é isso. Vamos chamar o Fábio agora aí, lembrando que a gente está ao vivo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Eu vou chamar o Fábio Zanin. Fábio aqui. Boa noite, Fábio Zanin, de Fortaleza, Raimunda. Vivian, tá ao vivo a Vivian. Olá, olá, meu querido! Arro! Arro! Salve! Salve! Salve simpatia! Ah, que alegria, viu, Luiz? Estar com você aqui e com a sua egrégora. Você não trabalha sozinho, nós não trabalhamos sozinhos. Nunca. Você sabe, Fábio, que nós fizemos uma campanha de Dia das Mães esse ano e desculpa a modéstia, mas eu acho que foi a campanha de Dia das Mães mais bonita que eu já vi na minha vida. Você sabia que a primeira egrégora que a gente forma é na barriga da nossa mãe? Que coisa linda, meu querido. É isso mesmo. Você vê que lindo, Luiz? A gente começa e é assim já, de alma, Pau! de coração. É isso aí que você falou. É isso aí. E a gente vai falar disso. Olha aí. Fábio, prazer enorme de estar aqui. Olha só, vou falar para vocês aqui. O Fábio Zanin, vou falar só quem são os amigos do Fábio Zanin, tá? A Vivian Scarrossa. Isso mesmo. O Davi é amigo do Fábio de anos. O Davi Pexenic, que amanhã... Grande da visão. Querido Davi vai estar aqui. A Débora Espadoto também já fez uma live com o Fábio. Foi muito legal, uma live daquelas 9 da manhã que a Débora fazia pra gente. Pois agora ela não tá fazendo, mas tem as lives do bem. E... A Débora também, viu, Luiz? Foi coisa do coração e da alma. A querida, Não né? tem explicações de certas coisas, né? Semelhante atrai semelhante. Sabia disso? Mais do que nunca eu tô convencido. É isso mesmo. Semelhante atrai semelhante. Gente, olha só, falar uma coisa para vocês aí. Essas letras aqui do Instagram eu não enxergo nada. E aí eu também vou ficar lendo aqui na minha tela os comentários do Instagram, tá? E aí fica aqui. Alguém já tá dizendo tudo aqui. Fábio, vamos fazer o seguinte. Aqui a live é papum, é uma horinha que a gente tem. Mas eu quero que você se apresente para as pessoas, né? Que você fale um pouquinho do teu trabalho, para depois a gente entrar no tema. E aí a gente conversa mais aí, tá bom? Excelente. Muito obrigado, Luiz. Está ótimo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, né, por estar aqui, pelas pessoas tão queridas, começando por você, Luiz, pela Egrégora de Cura, que é um canal aí, que é um semeador. Hoje o nosso mundo é assim, né, Luiz? E eu falo de verdade, viu? Eu fui o primeiro a resistir, eu não era da era da internet. Aquele primeiro papo que eu tive com você foi muito legal, né? Aprendi muita coisa. E acho que isso aí a gente vai abrir hoje aqui, falando sobre isso, né? A aceitação daquilo que nós não podemos mudar. Luiz, eu sou o Fábio Albuquerque Zanin, eu sou psicólogo clínico, né? Eu atuo há alguns anos, eu sou analista transacional, que é uma técnica pós-Freud, né? Que estuda os estados do ego, adulto, pai, criança. E por que eu começo aí? Eu vou fazer rapidamente um resumo, Luiz. Antes mesmo de ser psicólogo, lá em 2000, eu fui para a França para fazer um voluntariado. Eu não ia ganhar nada, né? Eu ia ter plano de saúde, um quarto dentro de uma instituição que trabalhava com pessoas portadoras de deficiência mental e física, com várias deficiências, né? Tudo que você pode imaginar. Deficiências patológicas, mentais, né? E aí que foi a minha lapidação, viu, Luiz? Começou aí. Eu achei que ia para lá, chama L'Arche, a Arca, né? Em português, tem mais de 42 países. Antigamente era mais fácil, né? Você escrevia uma carta de motivação, aí tirava um ano sabático e doava a sua vida totalmente e integralmente para essas pessoas, né? Portadoras de deficiência mental e física. E eu era ator de teatro, Luiz. Né, tava contando para a Débora essa história, ela me contou também que era, né?
E eu, desde pequenininho, falava, quero ser ator, quero ser ator. E nem era pela fama, porque eu adorava o teatro, né? Eu fazia teatro, trabalhei na Cia Santa, aquela companhia Mambembe de Campinas, enfim, né? Mas sentia um vazio, Luiz. Tinha algo em mim que falava assim, ainda me falta algo. E eu já paquerava essa coisa de cuidar do outro. E aí, Luiz, eu fui. Nesse um ano que eu achei que ia ficar, fiquei 5. A Arca mudou completamente a minha vida. Essas pessoas me ensinaram, né, o que era o cuidado e o autocuidado e a atenção que a gente deve ter, porque não era um hospital, eram casas especializadas, né, justamente fundadas pelo João Vanier. Ele faleceu ano passado, né? Ele era mestre em filosofia e um cara de alta patente da Marinha, né, do Canadá. E você vê, né, Luiz, essas coisas que independe de religião, existe uma força. Esse cara viajava o mundo inteiro. Uma vez ele visitou uma instituição, um hospital, e onde jogavam a comida por fora, por baixo da porta, né, onde a maioria dos doentes mentais eram amarrados. E aí ele teve um declique, ele falou, o que é isso? E olha que coisa linda, ele largou tudo, Luiz. Isso tem mais de 50 anos a Arca. E aí ele fundou assim, ele pegou um mendigo com problemas mentais e assumiu 2 que a família não queria. E ele fundou a Arca desse jeito, largou a Marinha, largou tudo, e aí nasceu a Arca. Fui para lá, né, Luiz? E aí a gente pensa que a gente está trabalhando de graça, né, que a gente não ganha nada, na verdade a gente pensa que está ganhando, que tá doando, né, a gente ganha. E lá eu conheci a análise transacional. Aí foi a grande paixão, Luiz, não só fiz a terapia, fiz as formações, né? E aí fiquei lá meus 5 anos, voltei para o Brasil, dei continuidade na especialização de 3 anos, né, Luiz? E aí entra a constelação familiar. Quando a gente se formou, a gente tinha que conhecer, um mês antes, 2 outras vertentes de cura, né, Luiz? E aí eu conheci a constelação familiar em 2006. Eu fui como cliente, levando um grande problema que eu tinha com meu pai de relacionamento, né? Existia muito amor, mas existia, depois que eu entendi, né, muita arrogância da minha parte. Eu entrei, Luiz, levando o problema, não falei quase nada e houve algo muito forte que aconteceu ali. Eu morava no Rio de Janeiro, morei por 13 anos lá, e meu pai em Campinas, minha família paterna é de Campinas. Na noite que eu fiz de tarde a constelação, né? Na noite, meu pai me liga chorando, muito emocionado, dizendo que não sabia o que tinha acontecido, mas que queria pedir perdão pelo pai que foi e tudo mais, né? Enfim. E aí, Luiz, então, da minha vida, assim, eu comecei moleque sendo ator de teatro, fui para a França fazer esse voluntariado, né, que me lapidou muito como ser humano. E aí eu comecei, entrei nesse mundo, né, aí fiz a psicologia, me formei, e hoje, Luiz, eu me dedico inteiramente, eu atendo, né, em psicoterapia, e a menina dos olhos são as constelações familiares. Não tem jeito, Luiz. É muito lindo. Só para te situar, a egrégora de cura, ela nasce, né, a primeira transmissão da egrégora foi através de uma consteladora, a Márcia Lima, queridíssima. Olha que coisa linda, não sabia. A egrégora de cura, ela é uma menina que nasceu na constelação. Vamos dar boa noite para a galera que está aqui, ó. Eu gosto muito de falar porque é o nosso povo aqui, o nosso povo, a nossa comunidade. A Débora está dizendo, eba, adoro o Fábio. A Neide Medeiros adora. Vamos dar boa noite para a galera aqui, ó. Aqui, a Neide Medeiros, Edu Guimarães, Edu Guima Rodrigues, acho que é isso, Edu Guimarães, a Vívia Jadamo, a Mistacini, é isso? Mistacini. A Raimunda, vamos dar boa noite para a Vivian, para a Silvia, para a Débora de novo, para a mãe da Débora, que é o Movimento Gratidão, que está aqui. Ela já falou, te amo, mãe. Oi, que lindo. Querido Fábio Isso, amigo. Débora, isso mesmo. Se declarem aos pais. A Silvia, da querido amigo Fábio. A Eliane Takahashi está aqui também. A Luciana Vatras também. A Lúcia Helena.
O Edson, José Edson Pinheiro também está aqui. E outras pessoas que estão aí dando lá. Fábio, vamos lá então, começar a nossa live depois dessa história linda. Você falou várias coisas que dá temas de live, hein? Dá, viu, Luiz? Eu estou aqui à disposição, Luiz. Eu me sinto muito feliz em estar aqui com vocês, partilhando. Quando você quiser, ó, eis-me aqui. Maravilha. Eu podendo, né, vai ser uma alegria, porque a gente não deve guardar essas coisas que curam, né? Eu acho que a vida é isso, né? Um dos tripés do Bert Hellinger, Luiz, é o equilíbrio entre dar e o receber. Então não tem como, né? Olha aí. Ser diferente. É muito lindo isso, né, cara? A gente vai caminhando e vai vendo que como essa questão sistêmica, ela está presente em muitos movimentos, né? Praticamente em tudo. Porque todos viemos de um pai, de uma mãe, de uma família. Então é natural, né, que nós, quando a gente vai andando por essa vida, a gente vá agindo de acordo com aquilo que aprendeu lá na nossa casa do papai e da sua mamãe. Fábio, é lindo isso que você falou, viu, Luiz? Porque, querendo ou não, Luiz, eu sei que é muito duro o que eu vou falar, mas eu vou ser verdadeiro. Você amando o seu pai ou não, amando a sua mãe ou não, isso que você falou, Luiz, é uma grande verdade. Eles são os seus pais. E assim é e assim será. O campo da constelação nos ensina muito, viu, Luiz? Essa humildade, essa reverência aos pais, né? A tradução do alemão é humilhação. Eu me humilho diante de vocês, porque vocês são muito maiores do que eu. Né? Quem sou eu para julgar? A gente entra no local de arrogância, Luiz, quando... Eu estou falando tudo sobre o olhar, né, da constelação. Quando a gente acha que um pai, uma mãe devia fazer assim, devia fazer assado, e não é assim. E aí, Luiz, eu gostaria de saber se você gostaria que eu começasse falando um pouco de como nasceu. O que você gostaria? Vamos entrar no tema. A galera aqui eu acho que conhece um pouquinho de constelação e se tiverem dúvidas, a gente vai tirando do meio do caminho. Vamos lá. Como acontecem as liberações no campo da constelação familiar? Fábio, ótimo. Luiz, vamos lá. Que tema? Eu vou falar para você, viu? Foi especial para você esse tema, porque me veio intuitivamente e eu falei, vai ser assim. Quando a gente conversou, Luiz, me veio assim. Sabe por quê, Luiz? Eu quero entrar nesse tema. Como acontece a liberação, né? O que é o trabalho da constelação? Você vai, vamos dizer, antes da pandemia. Se você fosse numa constelação de grupos, você estaria lá, o constelador numa cadeira, o cliente ao lado. E aí faz-se um círculo, né? Geralmente é assim a configuração. Aí pode ter 20, 30 pessoas, não é bom ter muito, né, ao ponto de exagerar, e também nem muito pouco, porque essas pessoas que vão participar, Luiz, elas vão não só assistir, justamente elas vão participar sem saber nada, sem precisar saber nada, elas vão entrar neste campo, né? O que é o campo? A constelação familiar, Luiz, ela é muito baseada, ela fala muito da fenomenologia, né, Edmundo Husserl, que é nossa, é maravilhoso, né, esse assunto. E aí perguntaram para o Bert, né, como você resumiria a fenomenologia, que está presente em várias vertentes, né, no existencialismo, humanismo, na constelação, você falou de todo o sistêmico, né, das terapias sistêmicas. Este campo, Luiz, ele existe, e ele independe do meu poder, ninguém tem poder ali. Quem tem poder, Luiz, é a nossa ancestralidade. Pode ser um poder de destruição e pode ser um poder de construção. Então, a constelação, Luiz, ela veio para não somente revelar aqui está o seu nó, aqui está o seu bloqueio. Ela diz assim, aqui está o seu nó. Você quer se liberar agora? E, Luiz, acredite, em questão de minutos, existem os rituais em constelação familiar, que são repetições de frases, reverências aos nossos ancestrais. Olha para isso, libera e acabou. Inacreditavelmente depois, porque por isso que o Bert fala, não faça uma constelação depois de 6 meses.
você vai ver o tanto de ficha que vai cair. Porque a gente mexe, Luiz, em todo esse sistema. Quando perguntavam, eu acho lindo o Bert Hellinger, né? A humildade dele. Lá no início, Luiz, ele negava que era espiritual. Ele tinha medo desse termo. Ele também negava, quando perguntavam assim para ele, né? Ah, Bert, como que é? A constelação familiar, ela é espiritual? Ele disse, não. E ele também, antes, Luiz, não colocava o excluído dentro do campo, dentro do seio familiar. Então, eu acho linda a humildade dele, porque ao longo do tempo, nas escritas, nos livros, nos artigos, nos congressos, ele deixou muito claro. Ele falou, sim, no final da vida agora, nos últimos anos, sim, é completamente espiritual o trabalho da constelação. Aí, antes de vir um bombardeio de perguntas, ah, mas então tem a ver com alguma religião? Nenhuma. Você pode ser ateu, você pode ser nada, ou pode acreditar em qualquer coisa que você quiser. Pode entrar esse assunto, Luiz. Pode entrar esse assunto de espiritualidade, de religiosidade da pessoa, mas é porque ela traz isso, né? Então, por que eu falei isso, né? Como acontecem as liberações? Acontece quando você... Olha só, Luiz, você viu que você falou que você fala muito, né? Eu abri um parênteses, acabei de lembrar que eu não fechei. Então, Luiz, o Bert falou assim, meu querido, eu vou resumir o que é a fenomenologia. É você ir para lá, dentro deste mundo, e você olhar tudo como é, sem julgamento, sem raiva e sem reação. Aquilo é. Então, Luiz, quando a gente entra no campo, o constelador não sabe, eu te falo mesmo com certeza, isso eu te falo com certeza. Qualquer lugar do mundo, na Alemanha, Japão, França, aonde tiver constelação, o constelador não sabe o que vai acontecer. Se ele falar que sabe, tem um problema aí. Não sabe. Porque o campo revela na hora. A pessoa chega, Luiz, ela fala, eu tenho um problema assim, assim, assado. Eu vou te dar problemas reais que já passaram em constelações, preservando o nome da pessoa. Um rapaz muito inteligente, né, ele passou no IME. Você imagina, mestrado no IME, né? O cara era um crânio. Tudo dele, Luiz, ele empacava. Ele conseguia os melhores empregos, os melhores salários, ele era um crânio, excelente operador lá das coisas que ele fazia, de mapeamento, e sempre dava um problema ali, uma M, que ele se bloqueava e ele perdia tudo. Chegou para trabalhar em constelação. Ele só falou, eu não sei, ele falou do trabalho dele. Quando a gente começa a constelação, eu falei, coloca o teu pai aqui, escolhe alguém que está aí sentado e coloca o teu pai aqui. Ele começou a tremer e a suar. O que aconteceu? Ele não falava com o pai há 5 anos, Luiz. Pai é carreira, a mãe é a vida. Olha, eu fico arrepiado e me emociono. Tem 14 anos que eu convivo com a constelação, Luiz. Parece que eu conheci ela ontem, porque a gente vê verdadeiros milagres. Aí ali, óbvio, não é passar a mão na cabeça e falar, ah, tudo bem, ok, acabou. Ali tinha os rituais. E foi muito difícil para ele olhar no olho do pai. Porque ele entrou num local de arrogância, né? E aí ele parou de receber a bênção. E olha onde foi afetar, Luiz. O trabalho dele não ia para frente em nada, enquanto ele não fez as pazes com esse pai. E foi lindo depois, foi maravilhoso. Um exemplo, né, Luiz? Isso é muito bonito. Fábio, vamos dar boa noite pro pessoal do YouTube aqui, está nos acompanhando. Boa noite para a Nicole, boa noite para a Eliane, boa noite para a Michele, para a Carmesita, boa noite para a Maria José e boa noite para a Salete Coleman. Boa noite, pessoal do Facebook, que está aqui. Boa noite para a Lúcia Helena, para a Marcida, mãe da Paula Poderosa Cabral, mãe do Luquinha Foguete. Respeitei a ordem, ó. Mãe, filha e Isso neto. mesmo. Parabéns. Respeitei a ordem aqui. Fábio, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas liberações, mas vamos falar uma pergunta aqui, depois tem uma pergunta da Débora, que eu também quero fazer. Bom, que tipo de liberação a constelação pode fazer nas nossas vidas? Você acabou de dar um exemplo da questão da carreira, né? Ou seja, as constelações familiares podem nos ajudar nessa liberação, ou seja, a gente deixar fluir a nossa carreira.
Mas que tipo de... Quando você fala assim, como funciona as liberações no campo das constelações? O que é uma liberação? Olha, Luiz, como você é sensível. Eu vou revelar agora. Foi uma brincadeira carinhosa que eu fiz uma provocação. Por quê? Porque as pessoas chegam, Luiz, achando, eu te dei esse exemplo, porque ele achou que o problema dele era o trabalho. E não era o trabalho, era relacionamento com o pai, né? Quando ele aceitou esse pai, do jeito que esse pai era, e recebeu essa bênção, a vida dele começou a mudar. Não foi mágica. Mas, por exemplo, assim, Luiz, por que eu falo isso? Porque você não sabe o que vai acontecer. Então, você deve levar aquilo que mais te incomoda. Aí você fala assim, como que eu sei? Eu te garanto, você sabe. Daí, Luiz, para responder a tua pergunta, eu tenho um problema de relacionamento. Eu vou te dar um outro caso. Esse caso as pessoas sempre ficam muito espantadas, mas é importante a gente falar, porque a gente chega a esse grau de sofrimento e, em honra, Luiz, a papai e mamãe, eu também posso fracassar, viu? Eu também posso morrer assassinado, eu também posso pegar uma doença incurável, em honra aos sofrimentos do passado. Então, não é balela, não é uma brincadeirinha. Tem gente... Eu atendi uma PhD, Luiz, foi a cliente mais difícil. Ela já morava no Japão, pai japonês, a mãe era brasileira, né? Alta executiva, ela entrou com uma malinha e ela falou, é isso que é esse trabalho? Eu paguei para isso? Eu morava no Rio de Janeiro ainda, né? Eu falei, olha, sim, é esse o trabalho. Não se preocupe, você não tem que fazer nada. Luiz, não deu 6 dias para essa mulher, que parecia, né? Eu a julguei sem sentimentos, chorar de soluçar. Ela queria dar uma doação, porque ela falou, aconteceu algo que eu não te falei e que se liberou. Então, Luiz, é de toda... O exemplo que eu ia te dar, uma mulher que ela, desde a infância dela, namorado, se machucava. Aí tinha outro, sempre envolvido em acidente. Noivo, chegou a falecer, Luiz. E essa mulher veio trazer em constelação. Olha, ao mesmo tempo que, como o Bert fala, né, Luiz, o campo ele revela tudo, macabro, mas o que é lindo, sempre quando eu falo para as pessoas, não se assuste, porque na constelação termina bem, eu te garanto. A pessoa pode ter sensações físicas, Luiz, de respiração, de ânsia de vômito, de várias coisas, tontura, mas ela vai ficar bem, isso eu te garanto. Então, Luiz, para terminar essa história muito forte, ela veio trazer esse problema. A pessoa quase sempre, Luiz, não sabe, porque fica muito no interior. E aí que muitos chamam a constelação de trabalho transpessoal, por causa disso, né? Porque a gente não sabe, a gente fala uma coisa ali, você fala assim de um raminho de uma árvore. Aí o campo fala assim, ok, eu vou te mostrar agora a tua árvore e a tua raiz. Você vai ver onde está o veneno. Aí te leva até lá. Essa mulher, Luiz, quando ela foi descobrir, a linhagem materna dela tinha muitos assassinatos. Olha que coisa forte, né? Homens que eram mortos envolvidos com brigas. E ela nem sabia. Mas ela é um caso de ser fiel ao script de mamãe. Que de vovó também tinha casado com um cangaceiro com 12 anos, foi estuprada várias vezes. Então, ela nem sabia, Luiz. E ela estava sendo fiel a um passado macabro. E o que acontecia quando ela estava feliz no amor? Acontecia uma tragédia e ela perdia esse homem que ela tanto amava. Então, o que ela fez, Luiz? O trabalho dela é profundíssimo. Quem não conhece constelação não vai entender muito. Mas a gente, quando olhava, é de arrepiar, né? Toda vez que a gente fala. Era tanta gente que queria vir, tanto morto, a mãe, a avó, a bisavó, não parava de entrar, não parava. Por quê? Porque estava precisando de força. Aquela mãe precisava de força, essa menina precisava de força. Para ela poder olhar para frente e falar, agora eu sigo o meu destino. Eu fico emocionado. Se eu chorar, gente, quem não me conhece, eu me emociono mesmo, viu? Não se assustem. E aí, Luiz, é isso. Você não tem... Eu adorei tua pergunta, Luiz, por isso que eu fiz essa provocaçãozinha. Não vá achando que, olha, eu vou querer liberar, eu estou meio dura, eu vou querer liberar minha área financeira. Meu filho,
bota no bolso teu ego, que não é assim. Você vai lá e fala assim, fala, tô com problema de dinheiro. Eu não sei, eu trabalho, eu faço isso. Aí, ok. Né? Fábio, eu queria amar, mas eu não consigo não ter um parceiro, ter uma parceira. O que eu faço? Ok, não é ir lá pedir o parceiro. É ver o problema que está te impedindo. Por que você não está sendo feliz? Né, Luiz? Por que você não está fluindo? Nós não seremos perfeitos, Luiz. Nunca. Mas é possível, sim, a gente ser feliz. Só para finalizar, né, o meu querido paizinho, que já está lá do outro lado do rio, como dizem os xamãs, né? Ele não mudou, ô Luiz. Ele era um homem bom, mas ele era muito machucado e muito calado. Mas a partir da minha... Né, porque tem gente que pergunta, Fábio, mas seu pai mudou? Meu pai, ele estava muito depressivo, né? Ele se entregou e ele morreu, né? Tinha uma doença do coração, né? Olha que interessante a alusão, né, Luiz? É coração grande. Ele que guardava tudo no coração e não falava, né? Aí ele faleceu. Mas interessante, Luiz, que eu percebi um processo de mudança em mim diante dele. Porque nas nossas mágoas, eu não chamava nem ele de pai. Eu fiquei 5 anos chamando ele de Mário. Mário, ô Mário. E ele aceitou, porque ele falou, realmente, já te machuquei muito, né? E, de repente, você não se preocupa, você não precisa fazer novena para ninguém, não precisa dar 3 pulinhos em onda nenhuma. Você faz sua constelação, não precisa acreditar em nada. E deixa fluir. E aí, Luiz, começa a fluir. As coisas. Aí, o que aconteceu? O meu olhar diante do meu pai mudou. Então, eu o amava, eu o abraçava, mesmo que ele estava rabugento. E ele foi em paz, né? E eu estava bem, porque eu convivi com ele depois dessa constelação há alguns anos, vendo que eu podia mudar, né? E a constelação foi uma força enorme, viu, Luiz, para mim. Então é isso, meu querido. Perfeito. Vou embutir uma pergunta no meio da pergunta da Débora. A Débora pergunta o seguinte: a cura é a mesma quando fazemos individual e em grupo? Fábio, vamos lá. Excelente essa pergunta. Desculpa, Luiz. Tá. Isso. Calma que eu vou embutir uma pergunta nisso aqui diante do que você me falou, tá? E essa pergunta, junto com a da Débora, que é a cura da constelação familiar é igual quando fazemos individual e em grupo? O que tipo de cura que a constelação está falando? Quando você fala liberação, a gente pode estar falando de cura, certo? Mas quando a gente conversou, a gente falou muito de processo, né? Ou seja, desses processos da vida, que eu te falei que como era legal nesse momento, a gente muito mais está olhando o processo do que provavelmente ferramentas, né? E aí eu vou ampliar um pouquinho a pergunta da Débora. Os processos tratados de forma individual ou processos tratados em grupo, a constelação ela pode ajudar mais nisso? Ou seja, quando eu faço uma constelação com um processo, por exemplo, tenho falta de dinheiro, Fábio, trabalho 18 horas por dia e minha conta está sempre negativa. Fábio, eu namoro, mas nenhum namoro meu dura mais que 3 horas. Né? Enfim, a pessoa chega lá e com um monte de eu não consigo aceitar, por mais que eu faça regime, eu não consigo emagrecer. Enfim, as pessoas chegam lá com N motivos. Eu não consigo ser feliz, eu tenho tudo, eu trabalho, passei no concurso em primeiro lugar, minha conta é cheia de dinheiro, mas mesmo assim eu não estou feliz. Enfim, as pessoas chegam lá com processos de vida, procurando o Fábio, que está dizendo aqui, tem alguém falando que você é bruxo, olha aí. Que é isso? Mas ela falou que o bruxo lindo, viu? Não é só um bruxo. Que é isso, meus queridos? A Vivian, esse menino é um bruxo, diz a Vivian, e também a Heloísa falou que você é um bruxo lindo. Eu vou falar... Então, muito obrigado. Eu vou falar uma coisa. É o que eu te falei, Luiz, nós não trabalhamos sozinhos. Se a gente trabalha para o amor, vem o retorno, né? Que perfeito. Vamos lá. Os processos tratados de forma individual, ou seja, processos dentro da constelação familiar, e processos em grupo, qual que funciona melhor? Ou é igual? Excelente a pergunta, me fazem muito. Ao longo dos anos, não muda, Luiz. Todas as pessoas... Até hoje, sempre pergunto, Fábio, qual que é melhor? Eu tenho até vídeo explicando, viu, Luiz, lá nas redes sociais. Não tem melhor. Eu dou a minha palavra para vocês. Aí, quem me conhece, pode falar aí agora, sem titubear.
eu adoro grupos, né, ô Luiz? Isto é gostar. O processo da liberação da cura, eu garanto a vocês, individual ou em grupos, é profundo igual. E eu vou dizer com carinho, a minerada aqui, você sabia que tem um estudo, né, Luiz? Eu sempre esqueço dele, foi há muitos anos que eu li isso aí, lá na França, sobre, olha que interessante, a nossa personalidade, ela tem uma porcentagem a partir da onde você nasceu, aonde você convive, não é só um sotaque. Aí tem as coisas ruins, as coisas boas, né? E os mineiros, eles são reservados mesmo. Se você coloca mineiro e carioca, carioca, nossa senhora, tá cheio de grupo lá no Rio de Janeiro. Carioca não tem cara de pau. Ele vai mesmo, ele fala os problemas, né? Lógico que eu tô assim, globalizando, né? O carioca, ele é todo bonachão, né, Luiz? O mineiro, olha que interessante, é cultural. Apesar dos meus grupos aqui, vinha bastante gente, mas para constelar, ficava no 2, 3 ali, acabou. Porque a maioria gostava de constelar individual. Então, a primeira pergunta que eu acho importante, vocês fiquem tranquilos. Não muda, a força é igual, você vai ter sonhos, vai ter liberações iguais, não vai mudar em nada. Agora, que nem eu dei o exemplo meu, eu, Fábio Luiz, quando você pegou, que nem eu falei para esse rapazinho, escolhe o seu pai aqui. É a coisa mais linda você ver o pai entrar no campo, começar a ficar assim, olhar para baixo, ficar triste. E aí você olha para o cliente do seu lado, porque ele não fica na tua frente, ele fica do seu lado, olhando para o círculo, né? Como se tivesse o terapeuta e o cliente lado a lado, se ajudando, ambos, né, ali. E aí ele fala, meu Deus, meu pai tá aí nesse homem. Porque meu pai é assim, meu pai é assado. Agora, o que acontece? Eu sempre falo, busque um profissional sério, pessoal. Isso aí é para qualquer área. Veterinário, né? Até tudo que vocês podem imaginar. As pessoas minimizam, né? E diminui o trabalho da faxina, né, Luiz? Por exemplo, uma faxineira excelente, eu não esqueço dela nunca mais o nome dela. Foi uma que eu tive lá quando eu podia pagar uma faxineira, né? Ô, tempo bom. Aí, Luiz... Olha a escassez, Fábio, olha a escassez. Falou tudo. Olha a escassez. Eu me entreguei, Luiz. Tem hora que eu tenho umas crenças, Luiz. A gente não precisa sofrer para ganhar dinheiro. Amém. Então, meus queridos, assim seja. O trabalho individual, o que ele vai mudar é que você vai estar com os bonequinhos, né? Pega para mim ali, por gentileza, Dudu. E aí eu vou mostrar para vocês que bonitinho. E aí a gente vai colocar, Luiz, o cliente que vai colocar, vai ter uma mesa na nossa frente, e aí eu falo assim para ele, olha, eu estou sentindo o seu pai aqui, né? Obrigado. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês os bonequinhos, né? Essa é a menininha, mulher, né, com sainha. Esse é o homem. Tá vendo? E aí a gente vai colocando na mesa, Luiz, eu falo, olha, onde você quer colocar sua mãe? Aí o cliente fala, eu quero colocar aqui. Aí eu falo, você quer colocar? Olhando para lá, olhando para cá, deitada, como que você sente? É inacreditável, Luiz. Todos os clientes de qualquer etnia, cultura diferente, é incrível como se liga, né, a alma, né? Eu atendo em francês, né? Eu não atendo muito, mas já atendi. Então, assim, você vê como a força toca. Porque eu confesso para vocês todos, eu fui um resistente, Luiz. Eu achava que o trabalho online, fazer assim online, até na mesa que eu tenho as duas opções, né? Eu paguei uma plataforma que é feita só para consteladores, que a gente faz dentro do computador, 3D e tudo, né? Que já tem os bonequinhos, só que tem pessoas, eu já atendi uma senhora de 84 anos, que ela sabia Google Meet, já é uma grande coisa. Então eu tenho essas duas versões, né? Eu tenho a mesa, essa que eu estou falando com você aqui agora, se a pessoa quer o jeito tradicional, assim, de eu falar, nada moderno, eu faço. E é inacreditável, Luiz, porque eu fui etapa a etapa. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, funciona muito. E depois no computador também. Então, meus queridos, o que é importante é vocês buscarem um profissional sério. Só isso. E confiem, porque o trabalho individual ou em grupos é só uma preferência mesmo de gosto, como eu dei no meu próprio caso. Mas o poder da liberação acontece, viu, Luiz? Ô, Fábio, sabe o que acontece? A egrégora de cura funciona como um plano de descontos na área de terapias integrativas e complementares. Ou seja,
As pessoas podem contratar os profissionais os profissionais com descontos, os nossos associados, né? E quando você falou esse lance de profissional, me veio lá no início, né? Essa questão que a pessoa contrata o profissional de acordo com o comprometimento que ela está em resolver o seu problema. Quem não está comprometido em resolver o problema, essa pessoa ela vai atrás do preço, porque ela não está comprometida com a sua cura. Eu não estou dizendo aqui que apenas profissionais caros ou pessoas que têm uma área profissional mais ampla, vários cursos, muitas coisas, é que vale a pena. Mas a questão está, e olha só que essa consciência, como é que ela veio? Eu estava assistindo uma live da Regina Tavares, né, que é a Regina Tavares do canal do YouTube, ela é psicóloga também e tal, e ela fez um áudio de meditação de 33 minutos. Até hoje eu me lembro que era 33 minutos. Tá? E aí, lá no YouTube, reclamação direta. Nossa, mas 33 minutos. E a Regina parou tudo e fez a seguinte pergunta para as pessoas. Se você não tem 33 minutos do seu dia para investir na sua prosperidade, quer dizer que você não quer a sua prosperidade. Nossa, Luiz, eu Cara, fico até tocado, Luiz, porque você está intuído, Luiz. É um tema muito forte isso que você está falando, viu? Cara, isso é muito sério. A gente realmente assim, o nível de comprometimento que a gente está com a nossa cura. Eu não estou dizendo aqui de valores, não é isso, certo? Eu entendo Mas falando. essa questão de buscar um profissional ou outro, ela está no nível de comprometimento que a pessoa tem com a cura. Porque isso é muito sério. Tem umas perguntas aqui, tem muita pergunta. Eu quero dar oi pro Davi, que vai estar amanhã às 5 horas da tarde aqui com a gente. Falando, Super da visão. Tá aí, ele mandou um abraço para mim e para você. Abração, Davi. A Heloísa falou de um diretor de cinema que eu gosto muito, falou que o Almodóvar já tinha feito um filme chamado Tudo Sobre Minha Mãe. O Fábio vai no ponto, no coração. Meu Deus, eu estou fascinada, diz a Helena. O Davi do Pomar aqui diz o seguinte, o ser humano é sistêmico. Às vezes uma questão financeira pode ser uma causa familiar, e nós já vamos entrar nesse assunto. Fábio é maravilhoso. Excelente da visão, é isso. Nós falamos isso, né, Luiz? E o Davi também vai direto ao ponto. Não se departamentalizam pessoas. O doutor José Edson Pinheiro fala o seguinte, fiz 5 constelações, ainda não resolvi meu bloqueio financeiro. Melhorou, mas falta muito. O que fazer? Já vamos entrar nesse assunto. Vai ficar gravado? Vai. A Elaine Keiko falou que você é um excelente profissional. Ela disse... Elaine Keiko, e ela também, viu? A Maísa falou que você é um master. É possível Maísa! Quanta gente querida! Muita. Tem umas perguntas aqui que eu vou fazer agora. Vamos lá, Fábio. Tem uma pessoa que diz aqui que não está entendendo nada. E a gente tem que voltar ao ponto. E a gente tem que dizer para as pessoas o que é a constelação familiar, certo? De forma sucinta, né? O que é uma constelação familiar? E essa pessoa vai entender o que quando a gente fala de liberação de papai, de mamãe, de ancestralidade. Quem fez a pergunta, Luiz? Ela um comentário que está lá em cima, mas uma pessoa diz assim, não estou entendendo nada. Ana Maria, se eu não me engano. Ana Maria, porque é muito legal você começar falando isso, e eu vou te dizer que você não precisa entender, e eu vou ser sucinto. A constelação familiar, por que ela chama constelação? Não é só por causa de toda a família, né, dos ancestrais, do passado. Porque ela também é uma legião de dinâmicas, ela não é uma terapia só. A constelação familiar é uma dinâmica terapêutica fenomenológica. Ela passa por aí, aonde você vai fazer uma única sessão, aonde você não vai levar racional e intelectual. Isto, Ana Maria e todo mundo, não sou eu, Fábio Zanin, que estou ditando esta regra. É assim o trabalho da constelação. Né? Então, você não vai entender nada mesmo, porque você não vai trocar muito,
Não é um trabalho de psicoterapia, eu sou psicólogo também, eu posso garantir para vocês, a gente pode trazer elementos de constelação familiar num grupo terapêutico, por exemplo, mas, né, a constelação é isso, ela é uma dinâmica terapêutica fenomenológica, onde você leva um tema para olhar o que vai acontecer, vai jogar no campo. Esse campo, quem quiser saber, o Sheldrake, né, que é um biólogo molecular, o cara é uma sumidade, PhD, há mais de 7 anos, Luiz, que ele só fala de espiritualidade. Não de religião, mas da força, das moléculas, de tudo isso que passa dentro da gente. Ele fala até de outras vidas, não de crenças. A partir de todos os nossos... A biologia, coisa mais linda, né? E ele fala isso. Ele cita do campo morfológico, campo morfogenético. Então, minha queridona, você vai lá e você vai levar só o que te incomoda. Eu, desde moleque, percebia que em tudo, eu ia na igreja, eu ia na festa, eu brigava com meu pai. Eu ia no restaurante, só existia brigas. O que aconteceu comigo, Luiz? Deu um tempo, eu falei, chega, porque não se entendia por que brigava tanto, né? Então, quando ela diz, eu não estou entendendo nada, eu te garanto, você não precisa entender, vai fazer a constelação se tem algo que realmente te bloqueia. E você vai sair de lá, eu não sei nem a palavra, eu tenho certeza. Você pode me conectar, se você fizer uma constelação com qualquer que seja a pessoa, e se você falar, Fábio, não entendi nada, eu duvido, Luiz, uma pessoa mesmo sem entender, ela vai chegar lá, é incrível, Luiz. Aí a gente senta e começa a mexer os bonequinhos, ou ali no computador, e aí sente. Ah, mas quando seu pai chegou, você ficou mal. É verdade? Quase sempre, Luiz, 99% de tudo que o cliente vai sentindo, vai confirmando. E aí vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, aí pá. Então a constelação, sucintamente, fundada pelo, né, desenvolvida pelo Bert Hellinger, um alemão, que era terapeuta, filósofo, psicanalista, ele foi analista transacional, ele foi padre católico apostólico romano, e ele começou a estudar, contrariamente, Luiz, até o que consteladores às vezes falam, não faz 20 anos, faz mais de 40 anos que ele começou a estudar. E aí tem gente que fala, não, faz 20 anos que nasceu, não, fazem 40 anos, mas aí, para responder a Ana Maria, e todo mundo que tem essa dúvida, o que ele fez? Quando ele era padre, Luiz, apostólico romano e tudo, ele foi enviado para a África do Sul, para evangelizar lá uma tribo. Olha que lindo, eu adoro essas laçadas do universo, né, Luiz, que quebram o nosso ego. Você vai achar que você vai evangelizar, não importa a religião, eu digo assim, né, a gente vai naquela arrogância de achar que vai ensinar alguma coisa. Ele viveu lá, se eu não me engano, 15 ou 16 anos, e ele entrou de uma maneira, porque ele começou a perceber, Luiz, tudo que se passava sistemicamente, como você comentou no início, tudo que se passava energeticamente naquela tribo, sem muito se falar. E ele mesmo, que não entendia nada, ele percebia e via a cura. Aí vinha o pajé, às vezes só olhava para aquele índio, né, para aquela tribo, e ele foi convivendo com essa tribo aí, mais que, assim, um padre, né? Ele virou um amigo. Tanto, Luiz, que ele pediu ao Vaticano para sair, e ele saiu. E aí ele se casou com a Sophie Hellinger, que já era o segundo casamento dele. Mas ele buscou, na análise transacional, que é essa técnica pós-Freud, ele buscou até lá da Virginia Satir, uma psicóloga americana super famosa, que já trabalhava com esculturas humanas. Bebeu de várias Então, coisas. Luiz, a constelação, por que tem até briguinhas no meio de consteladores? Ah, mas ele não é o criador, ele é o desenvolvedor. Isso é bobagem total, Luiz. Mas o que importa até porque, é por causa disso. Fábio, até porque, assim, cada constelador acaba tendo sua maneira própria de fazer sua constelação, né? Porque, excelente! Porque o que a gente Luiz, está vendo, assim, o que a gente está acompanhando agora, principalmente com essa questão da pandemia, as pessoas buscando, né, trabalhar, e não tem nada de errado com isso, mas também várias formações de consteladores, quando que, na verdade, eu penso hoje que a vida te leva a ser constelador.
Óbvio, você vai É verdade. estudar as, né, as leis do amor, as 3 leis do amor, mas a vida acaba te formando constelador, né? E você vai buscando outras técnicas até para complementar, para que o teu cliente saia daquela constelação o mais, digamos assim, o mais liberado possível, né? Eu adoro Exatamente. eu gosto de falar a palavra desmacumbado. Então, assim... Ótimo também. Dá aquela descarrego, né, Luiz? Ele sai o mais desmacumbado possível. Então, assim, acaba tendo essa formação. Tanto que não adianta, cada constelador é diferente, né? Tem uma pergunta aqui da Carmen no YouTube, e que ela pergunta o seguinte: e quando uma constelação é feita errada? E é o teu nível de comprometimento, né, cara? É muito simples a gente responsabilizar, né? É muito simples. Vamos lá. Olha, eu quero ler, tem muito comentário, Fábio. Galera, você que não teve a sua pergunta respondida, tá? Que não vai ter e tudo mais, olha só. Aqui no Instagram, aqui em cima, tá ali, ó. Egrégora de Cura e abaixo, Fábio Zanin. Você segue o Fábio, manda no direct dele a sua pergunta, né? Você está no YouTube, no Facebook, no Twitter, na descrição da nossa live, como todas as lives, tem o Instagram do Fábio, né? Constelador Fábio Zanin. Você clica lá, vai direto lá no link dele, pode perguntar. Tem uma Roseli, isso aí. A Roseli aqui mandou ela fez aqui no nosso YouTube uma canalização de Arcanjo Miguel. Quem quiser depois ler, está lá disponível, muito bonito. Falando sobre o medo. Não entendi. Uma constelação errada pode trazer traumas à pessoa? Algum erro de percurso na vida? E aí, Fábio? Olha, gente, eu gosto da verdade, mesmo quando ela nos, como você falou, Luiz, ela nos pede esse comprometimento. Então, eu não vou economizar, não. Pode sim, pode trazer sequelas sérias, mexer com coisas que confundem completamente o cliente, e eu vou dizer para vocês que eu já peguei uns 3, 4 casos. Não é brincadeira. 2 deles tiveram acompanhamento psicoterapêutico, e 2, né, foi acompanhando, conversando. Isso é muito sério, Luiz. Isso que você fala do comprometimento, por exemplo, quando você falou isso, e eu também falei lá atrás, você pode estar no Japão, na Alemanha, no Brasil, na África, vai fazer uma constelação. Como o Bert fala, ele odeia esse nome técnica, ele sempre corrigia, né? Não fala técnica porque não é, mas na parte da técnica, queiramos ou não, você tem que estudar. Você tem que estudar. Luiz, eu vou falar uma coisa sem falsa modéstia, com toda a minha verdade. Eu recebo muito elogio. Nossa, Fábio, mas você me chamam assim, Luiz, se daqui 1 hora me chamarem, se quer falar de constelação, eu quero. Não precisa se preocupar. Mas, Luiz, e eu falo para um grande amigo meu, ele é testemunha. Eu não me acho melhor do que ninguém, não me acho eu nem sou assim tão estudioso, mas, Luiz, é aquela coisa, eu gostei tanto do assunto. O que aconteceu? Eu comecei a ler e a praticar, né? Eu comecei a participar, porque constelação, gente, se você começar a estudar constelação sem ter ido, que agora a gente está na pandemia, né? Isso que é o lado um pouco lamentável, mas isso tudo vai passar. E aí retoma, né? O ano que vem, se Deus quiser, né? Se a grande força quiser, porque, Luiz, é muito sério essa coisa. Você tem que ver, é importante. Eu recebo, Luiz, pessoas que falam para mim, e são as mais de idade. Aqui em Minas, aconteceu já algumas vezes, da pessoa falar, Fábio, eu vou ver, tá? Em outro lugar. Eu falei, claro, pode ver, pode assistir, fica muito à vontade. E eu desejo também isso, que você escolha. E aí, Luiz, é batata. Não tem que ficar essa coisa de, ai, eu estou preocupado, concorrência. Deixa, cada um tem um jeitinho, como você falou, Luiz. Eu sou mais italianão, vou falar de um jeito. Eu conheço, né, Luiz, uma consteladora, sempre eu falo dela. Eu só preservo o nome dela, porque eu sempre esqueço de pedir a autorização dela. Ela é toda assim, Luiz, calma, cartesiana, fala baixo. Ela tem um trabalho lindo, Luiz. Ela não tem isso, porque ela segue. E uma vez a Débora me perguntou isso, né? E tinha uma pessoa assistindo, Luiz, e falou, o que é ser um mau constelador? Eu falei, é você achar que você sabe o que vai acontecer. A pessoa, por medo, Luiz, a gente vê muito isso,
pessoas que acabaram de se formar, aí se lançam. Aí elas começam a se preocupar, o que acontece? Elas se desconectam completamente. Ah, Fábio, mas dá medo. Dá medo, é verdade? Vai pro Dá medo. mental, né? Mas, É que vai pro mental, né, isso. Fábio? Vai pro mental. Vai pro mental, falou tudo, Luiz. Não é, é coração. Então é isso. Busca um bom profissional. Ah, deixa eu ver quem perguntou aqui. Você já tinha respondido quanto tempo se faz, de quanto tempo faz uma constelação. Você falou no mínimo 6 meses, né? Que até 6 meses ainda vem muita coisa, então está respondido. Bem. A Ziza falou que não tinha o seu Instagram, e aí eu botei aqui o seu Facebook para ela. E agora eu vou dedicar ao pessoal do Instagram. A Elaine, que vai estar aqui amanhã de manhã, às 9 horas. Vai estar assim, qual o período de uma constelação e outra? Já respondemos. A Débora Espadouro, como saber o profissional é bom? Como saber se um profissional é bom? Se sabe ver o campo? Olha que excelente pergunta. Você vai perceber. Se, primeiro, vamos lá, hein? Não deveria falar tudo assim, não. Mas vou contar uns segredinhos aí. Primeiro, constelador está perguntando demais. Fica um pouquinho já atento. Pergunta 2, 3 coisas, ok. Se está perguntando 5, 6, 7 perguntas, e pergunta da mãe, do pai, do avô, vai com atenção. Porque não se fala muito. É pergunta assim, ó, pá. O Luiz, tua mãe fez um aborto? Aí você vai falar, Fábio, não sei. Sim, não tem julgamento. É o campo que pergunta. Tua mãe fez um aborto, Luiz? Não sei, Fábio. Ok. Vamos embora. Vamos em frente. Luiz, a sua mãe se dava bem com o seu pai? Ok. Não é ficar perguntando a vida inteira. Não é. É você deixa fluir. Percebe a emoção? Deixa fluir. Então, é isso aí, Luiz. Eu acho assim, é lógico, né, que quando o constelador ele começa, ele tem medo. É normal, gente. E é bonito falar, eu tenho medo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, quanto mais você se soltar, ficar no silêncio, aí entra o que você falou. Luiz, o comprometimento, eu me preparo, Luiz, eu levo muito a sério. Eu não faço constelação afobada, a pessoa, ai, dinheiro, dinheiro. Não é assim. Dinheiro, ele é consequência. Seja bem-vindo, né, Luiz? Você não pode, pelo dinheiro, você vai lá e faz qualquer coisa. Porque eu recebo pacientes que falam, nossa, mas... E ficava numa pressa e queria não sei o quê. Não é assim. A constelação ela pode durar, Luiz, 20 minutos. E ela pode durar 1h10. E vai ser sempre assim. O cliente não vai falar muito. E se começar a abrir a boca, eu sou muito carinhoso. Eu falo, olha, eu vou te cortar. Porque não sou eu. É assim a constelação. A última fase do BET, das novas constelações, Luiz, para você ter uma ideia, se a pessoa estiver muito embananada, não saber nem que tema ela leva, não leva tema. Olha que poder. Não leva. Já começa botando o bonequinho ali. Eu vou te falar, viu? Tem muita gente que se assusta. Acha que vai, ele não vai saber nada ali? Não vou mesmo, mas o campo vai. Vou fazer para testar, né? Isso, e aí sai... Testar. Aquela questão, né, Fábio? Quando a gente era adolescente, era uma moda da questão do Isha, da brincadeira do copo, né? E aí vieram Isso, eu me lembro. Aqueles filmes, né, que jovens iam fazer a brincadeira do copo e acabavam acontecendo milhares de coisas. Sabes que essa tua observação agora me lembrou isso, né? Por quê? Porque quem não realmente vai sem muito acreditar, acaba saindo com aquela sensação que aquelas pessoas lá dos filmes tinham de que acabam aparecendo as coisas. Eu sou suspeito porque eu acho que uma constelação familiar é um procedimento maravilhoso e acho que todos nós deveríamos constelar. Você respondeu outra pergunta, que é se as pessoas podem constelar sem um tema específico. Isso. Aqui perguntaram qual é o período, aqui já respondi, e aí é o seguinte, a questão de saber a diferença e valor. Qual o valor de uma constelação? Pergunta a Red Ladeia. Acho que é isso, Red Ladeia. Excelente pergunta também. Isso aí, pessoal, vai muito de estado. Eu viajava muito, né, Luiz? Eu adoro viajar. Então, eu morei no Rio de Janeiro, e aí eu vim para... Morei em Campinas, agora estou morando em Minas. Então, assim, mesmo morando assim longe, eu gostava de ir fazer de vez em quando umas constelações, ver os amigos.
Então, por exemplo, assim, isso é muito, não dá para você falar. A média variável é 450, 500 reais. Mas eu tenho muitos colegas do Rio de Janeiro que cobram 750, 900, 1.000, porque é essa faixa de preço. Eu me lembro, Luiz, que eu me dei de presente em 2006. Eu me lembro até hoje, eu paguei 380 reais em 2006. Então, você vai ver constelações, gente, lamentavelmente, sem julgar a pessoa, eu vou usar as palavras do Bert. Lamentavelmente, fazem até de graça. Não deve, viu, gente? Não deve. Você pode até fazer o seu preço. Eu vou fazer uma média assim, vou baixar aqui, mas não deve fazer de graça. E não é papinho, não, viu? Isso é sério. Porque tem uma troca, tem uma energia. Então, aquilo que você segura para não dar, é aquilo que vai segurar e que não vai ser liberado na sua vida. Então, Luiz, só para complementar, uma vez eu tive uma cliente, mas ela me azucrinou tanto, porque ela mandava todo dia, olha, esse aqui cobra 150, esse aqui cobra 120, esse aqui não sei o que lá. E eu até facilitei, falei, olha, eu facilito para você, mas eu não vou mexer no meu preço. Eu sei do que eu já investi, do que eu já paguei, e eu estou no 3º ano sem aumentar. Eu sei que eu lá no final falei assim, Luiz, vá nessa de 120, vá, vai, seja feliz. Olha o que ela me solta sem querer. Mas aí eu não confio. Aí eu fiquei quieto, falei, então... Aí vem a questão do comprometimento, né, Fábio? Exato, Luiz. Quanto que você está comprometido com a sua cura. Se ela confiava em você, sem julgamento, obviamente, é o quanto ela não está comprometida com ela. Né? Com ela, é isso mesmo. Porque a gente escolhe o nosso terapeuta. Não adianta, a gente você escolhe. Falou tudo. Né? A gente escolhe, não tem essa, é o nosso coração que escolhe. O Palmaro Davi fala o seguinte, é uma questão de saber a diferença entre preço e valor. Excelente, é isso aí. Eu adorei a resposta dela, porque quero o povo reclamando demais. Aqui a Eliane lembrou da questão da Regina Tavares. Fábio é uma pessoa muito especial. Falta 4 em 3 minutos. Gente, nem viu passar. Calma. Vamos seguir a hierarquia aqui para a última pergunta. A mãe da Débora. Eu deveria ter feito a pergunta dela antes, cara. Não respeitei a hierarquia. E tem casos que não tem nada para desbloquear, Fábio. Olha, eu vou dizer para você, depende. Essa pergunta eu já achei filosófica. Eu vou responder com a minha alma, sem pensar. Não tem. Porque se o bloqueio aparece, ali vai ter um ritual de desbloqueio. Agora, eu vou responder de uma outra maneira se ela estiver imaginando algo que eu não comentei aqui. Uma constelação pode travar? Pode, sabia, Luiz? E o constelador não tem esse poder. Já me aconteceu.